Oi, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou arquiteto aqui em São Carlos, na cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo, e eu estou à frente da Carandache Ateliê de Arquitetura, este canal de arquitetura que você está assistindo, né? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você um pouco do nosso processo, né, e concepção do projeto da Casa 154. Eu estou acostumado a fazer vídeos para Instagram. Em vídeo para Instagram, eu preciso te convencer a comprar o meu serviço ou o meu produto. Então eu preciso ficar falando palavras-chave, jargões de marketing e tudo mais. E eu tenho sentido muita falta de produzir alguns conteúdos mais densos, porque eu acho que a arquitetura ela é, acima de tudo, uma profissão intelectual. Não é também comercial e tudo mais, mas ela também é intelectual. O arquiteto pensa na cidade, pensa na sociedade, pensa na moradia, e existe uma responsabilidade muito grande nisso. Então eu sinto falta desse tipo de conteúdo e gostaria de trazer para vocês aqui nesse canal esse tipo de matéria, né? Esse tipo de vídeo. Então, sem mais delongas, porque eu sou muito palestrinha e gosto de falar bastante, eu vou tentar ser o mais sucinto, mais breve possível para te explicar como que nós desenvolvemos o projeto da Casa 154, casa esta que está sendo executada agora aqui em São Carlos, em um condomínio. E vamos começar por essa informação. Essa casa ela está sendo feita em um condomínio fechado. São Carlos é uma cidade muito interessante com relação a condomínio. Primeiro nós tínhamos os condomínios de alto padrão, e com o passar do tempo foi se popularizando essa questão de condomínios fechados. E agora mais famílias podem ter acesso a esse tipo de produto, que é excelente, porque são lugares seguros, são lugares com espaços de lazer. Nós amamos esse tipo de espaço e é bem legal trabalhar nesses lugares, né? Atender essas famílias que em sua maioria estão saindo de um primeiro imóvel, um apartamento, já se estruturaram e agora vão realizar o sonho dessa moradia dentro de um condomínio fechado e tudo mais. E é exatamente o que aconteceu aqui com essa família. Então, eu já começo falando para você sobre esse contexto de projeto. Uma residência unifamiliar para uma família só, em um condomínio fechado na cidade de São Carlos. Este condomínio tem uma particularidade, são lotes menores. Normalmente os lotes são de 10, 12, 15 de frente. Esse lote ele tem 6,12 por 23,5. Então ele é um retângulo. Eu vou desenhar aqui para vocês poderem ver. Mas antes deixa eu gravar a tela, que eu esqueci de gravar a tela. Pronto. Então o que nós temos aqui, né? Nós temos que o lote ele é essa forma aqui aproximadamente. Ele tem 23,5 por 6,12 de frente. Um lote muito estreito para acomodar o programa de necessidades que os clientes tinham passado para a gente. Programa de necessidades, espaços ideais que fazem sentido na dinâmica familiar dos clientes. Então o que os clientes pediram? Um espaço para home office, living, cozinha, uma lavanderia, uma varanda, um espaço de quintal para que eles pudessem brincar com as crianças. E na parte de cima, 3 quartos, porque a composição familiar é um casal, 2 crianças, e eles tinham a expectativa de ter mais um outro filho em algum momento da vida. Guardem essas informações que elas são muito importantes. Bom, não foi possível colocar um home office como um espaço nessa casa. Nós tentamos diversos layouts, nós fizemos diversos estudos e realmente não conseguimos fazer isso. Mas nós conseguimos ter um espaço dedicado ao trabalho. Eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver tratando da planta. E o que pegava também bastante para o cliente é poder trazer as crianças para dentro dessas atividades. Então, por exemplo, quando a gente estiver usando a cozinha, nós gostaríamos que as crianças estivessem perto para brincar, para fazer alguma coisa, que a gente estivesse sempre de olho nelas.
Então, esse espaço de quintal era muito importante, por mais que o condomínio tivesse os seus equipamentos de lazer, para que as crianças pudessem brincar dentro da casa, e também poder fazer com que esse espaço fosse utilizado de diversas formas, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela, né, do tablet, para eu poder mostrar para vocês algumas particularidades do terreno. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. Pronto, tela em branco. O que nós temos? Vamos nos localizar geograficamente aqui neste local. Nós temos a calçada, certo? E aí a gente fala que a rua sobe, porque aqui é a portaria. Então você pega a portaria, entra na rua e sobe ela para chegar no terreno. E aqui nós temos o terreno. Pronto. Informação importantíssima. O norte do nosso terreno, ele está mais ou menos aqui. Ou seja, o sol nasce para cá, caminha pelo norte e se põe aqui. Isso é o dado, né, que nós temos. Deixa eu só confirmar se está gravando mesmo. Tá gravando. Bom, essa é a configuração que a gente tem aqui desse terreno, né? E aqui no nosso escritório, nós temos, né, como primícia, que a face norte é a face mais nobre por conta da insolação. Aqui, onde nós estamos, em São Carlos, a face norte recebe sol o dia inteiro. Isso é bom e isso é ruim. Alguns ambientes podem sim receber sol o dia inteiro, outros não. Por exemplo, nós não vamos fazer uma fachada comercial de uma loja, uma vitrine ou um prédio espelhado na face norte, porque aquilo vai virar uma estufa. Então, precisamos ter parcimônia quando a gente fala isso, né? Que a face norte é a face mais nobre e ela precisa ser muito bem usada. Mas os clientes gostariam muito de que entrasse sol nos quartos. Isso era um ponto fundamental. E por que isso é tão importante e ao mesmo tempo problemático? Porque o loteador deste terreno implantou estas casas na face norte. Você provavelmente não deve ter entendido nada do que eu falei, né? Mas calma, que conforme eu for desenhando aqui, você vai entender o que aconteceu. Bom, então vamos lá. Vem para o tablet aqui. Face norte, recebe sol o dia inteiro. O sol nasce no leste, se põe no oeste e ele vem caminhando pelo norte. Implantação é a localização do objeto na porção de terra que você está estudando. Então, o loteador, a empresa que fez o loteamento, pegou aquela porção de terra, dividiu em lotes, em terrenos, vendeu, mas ele disse para a prefeitura a seguinte informação: neste lote haverá uma casa que estará neste local, aqui em verdinho. Isso foi registrado em cartório e é fato. Precisa ser assim a partir de agora. Não sei qual era a ideia do loteador, se ele queria vender as casas prontas, então ele já fez toda essa movimentação de projeto. Acontece que, por norma do condomínio, a gente só pode construir observando essa implantação que já foi aprovada. A casa, ela precisa estar implantada dessa forma, o que significa que essa face norte obrigatoriamente precisa estar encostada na divisa. E se está encostada na divisa, não pode ter nenhum outro tipo de abertura. E aí o vizinho vai construir também no terreno dele, com a casa dele colado para o outro lado, deixando um recuo aqui. Por conta dessa implantação, a gente não podia descolar o projeto dessa face. Deixa eu apagar isso daqui também. A gente não podia descolar o projeto dessa face, e se a gente descolasse, a gente só poderia colar na outra face do terreno, né, nessa face aqui, 10 metros.
E com um terreno estreitinho, a gente precisa descolar de um lugar para colar em outro. Então, meio que na casa, nós precisamos ter esse jogo de cintura para que a gente consiga contemplar esse pedido do cliente, né, de ter os quartos recebendo a luz do sol. Como o terreno é muito estreito, a gente traz para casa aquele conceito de casa vagão, onde nós temos, né, as coisas da casa acontecendo de um lado e a circulação da casa acontecendo do outro, para a gente manter um recuo, que é o recuo obrigatório que a prefeitura pede. Então, se tem abertura, o recuo obrigatório é de 1,5 m. Isso é norma da prefeitura, não tem como fugir disso. Então, ok. Está posto como conceito desse projeto de que os quartos precisam receber a luz do sol, a casa precisa ser uma casa vagão e a gente não pode descolar essa implantação que já foi feita. E se a gente descolar, a gente só pode colar 10 metros na face oposta. Quartos. Para que os quartos recebam luz solar, um quarto precisa estar aqui para ele receber essa luz. Outro quarto precisa estar aqui e ele precisa estar descolado para que ele receba essa luz. E obrigatoriamente o outro quarto precisa estar aqui para que ele receba essa luz desse caminho que o sol vai fazer. Concorda comigo que aqui é manhã? Então, ok, né? Nascer do sol. Agora, aqui é o pôr do sol, e o pôr do sol é bem bonito de se ver. Por conta disso, esse quarto aqui é o principal quarto da casa. E por ser o principal quarto da casa, é a suíte do casal. Para quê? Para que quando tenha o pôr do sol, a gente consiga ter uma sacada e eles consigam ver esse pôr do sol da sacada. Então, nós sempre quando vamos desenvolver um projeto aqui no escritório, nós temos essas regrinhas, né? Primeiro a gente vai pensar nesses pormenores do projeto. Tá, ok. Como que o projeto para fazer sentido, né? Como que ele funcionará com relação a esses espaços, né? Que a gente chama de implantação. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós temos o nosso lote aqui. Então, essa parte aqui ficou para o quarto 2, que a gente colocou, né? Aí depois nós tivemos um recuo de 1,5 m, e aí depois nós construímos o quarto 1. E nesse tanto aqui, ó, nós fizemos o quarto casal com a suíte do casal. Então, suíte ficou aqui, quarto do casal ficou aqui. E mantendo essa implantação aqui, ó, a gente dispõe a casa da forma como os clientes gostariam. Isso é pavimento superior. Por quê? Porque para nós aqui, né, quando nós estávamos definindo esse projeto, é o pavimento superior que manda no pavimento inferior. O pavimento inferior acontece por consequência do pavimento superior. Definindo a parte de cima da casa, né, definindo essa implantação da casa e também fazendo o estudo de necessidades da casa para fazer os estudos de layout, nós precisamos também definir a parte de estética da fachada da casa, né? Que isso é muito importante também para a gente pensar. Como nós temos um lote estreito e é um sobrado, então nós temos uma forma meio esquisita, que é esse objeto, né, fino e grande. Então, ele precisa ser resolvido tanto nessa parte de cima quanto nessa parte de baixo. Não adianta nada eu definir alguma coisa na parte de cima se eu ficar com esse espichadinho na parte de baixo.
Então, são duas questões aqui que a gente precisa tratar. E aí, a cliente pediu que essa casa ela tivesse uma fachada bem diferente daquelas casas modernas, retas, de condomínio. Só que essa fachada moderna faz parte da identidade do nosso escritório. Então, o que nós propomos, né? Por que a gente não dá essa cara de casa dentro dessas linhas modernas que a gente tem também como premissa no escritório? Show de bola. Como que nós fazemos isso? Utilizando algo que eu gosto bastante, que é o telhadinho inclinado revestido. Então, na fachada da casa, nós temos pavimento inferior, pavimento superior, obviamente. Eu vou fazer um tracejadinho aqui, só pra gente não se perder. E aí, uma das propostas, né, que nós fizemos e que a cliente aceitou foi: por que a gente não faz, ao invés de fazer um telhado embutido, por que a gente não faz um telhado aqui que tivesse... Deixa eu aumentar essa espessura pra gente conseguir fazer um comparativo aqui. Opa! Peraí que ainda não foi. Pronto. Aqui acho que vai ficar legal. Aqui, pronto. Então, por que a gente não faz um... Aí a gente dá um toque, uma modernizada, sabe? Por mais que a gente utilize as linhas retas, a gente faz essa harmonizada no projeto, né? Trazendo também essa referência do telhado inclinado e tudo mais. E a cliente gostou bastante. Aqui, né, a gente tem, né, a continuidade da casa para ela poder encostar aqui no lote, né? Então nós temos essa quebra, né, de volumes. E aí a cliente gostou bastante disso. Nossa, que legal, tal. Só que você concorda comigo que nós resolvemos a parte de cima, mas na parte de baixo ela ainda ficou espichadinha? A gente precisa solucionar ela também. Então, uma das nossas soluções foi, então a gente traz de novo aquela referência que nós temos de ângulos retos, de linhas retas. Então, nós temos um beiral aqui, e que lá atrás ele vira um pilar. E aqui na frente também. Ele é uma forma, né, como se fosse assim, ó. Opa, que eu desenhei errado. Ele é uma forma. Aqui, ó, que ele faz o pilar. Ele vem aqui. Ele foi um beiral. E ele cai aqui de novo. Aqui assim. E aí ele fica na parede da casa, assim, né? É uma forma muito legal que a gente tem nessa fachada, que traz, né, revestida, né, com cimento queimado, que traz esses dois movimentos que a gente tem na fachada. E a cliente gostou bastante. Nós conseguimos trazer essa referência de algo, né, fora dos padrões de telhado escondido, platibanda, telhado embutido e tudo mais. Conseguimos trazer alguns movimentos para essa casa. Deixa eu mostrar para vocês a planta. A planta que nós temos do térreo é a seguinte. E aí, como que nós pensamos nela? Bom, nós temos, né, a parte de automóveis, que por norma do condomínio ela não pode ser coberta. Então nós temos aqui um pergolado, só para dar aquela disfarçada. Aqui nós temos aquele beiral, né, que nós falamos para vocês, ó, que traz um movimento para a parte da fachada da casa. Nós entramos aqui na casa e aí temos a parte do home office. Aí da parte do home office, ela é dividida por esse mobiliário aqui, que é um rack
de TV, só que também é uma estante que vai estar aparecendo aqui nas imagens que eu vou colocar. Então nós conseguimos ter essa divisão do espaço de trabalho para esse espaço de convívio. Aqui nós temos o living, onde nós temos, né, o sofá, uma mesa de centro, 2 poltronas. Aqui nós temos a escada que vai para a parte superior. E aqui é muito interessante porque a cliente tinha pedido para a gente que essa escada fosse feita de tal forma que aqui embaixo as crianças pudessem brincar. Então o que nós pensamos? Vamos fazer com que essa parte esteja no chão e essa parte aqui esteja livre, para que enquanto o casal estivesse na cozinha, as crianças pudessem estar aqui também brincando. Aí foi criado, né, um mobiliário aqui, onde as crianças podem pôr brinquedo, então elas têm todo esse espaço aqui para ficar junto com os pais, enquanto os pais estão fazendo alguma coisa. Nós temos uma ilha bem grande, porque isso foi um pedido dos clientes. Nós temos uma ilha bem grande, se não me engano aqui dá 1 metro de ilha, né? Para a gente poder ter marcenaria, gavetões. E aí, acredito que você esteja vendo, né, nas imagens aí que a gente tem também. E aqui nós conseguimos trazer uma varanda. Eles não queriam churrasqueira, eles não queriam nada disso. Nós escondemos a lavanderia com uma porta, ficou bem legal. Então era o que o cliente queria mesmo. Nós não queremos a lavanderia aparecendo, né, para quem viesse para casa. Aqui não está nesse desenho, mas nós temos umas banquetas aqui, então coube também as banquetinhas aqui. Então esse espaço aqui é realmente um espaço de convivência para a família, para que eles não precisem ficar refém, né, de horário marcado no salão de festas, do condomínio e tudo mais. Mesmo em um lote pequeno, nós conseguimos trazer essa qualidade de espaço para essa família, para eles poderem utilizar esse espaço da forma como eles gostariam de utilizar. E nós também temos o super quintalzinho para as crianças poderem brincar. E aqui, ó, não dá para ver muito bem, nós temos uma porta enorme de 3 folhas de PVC, toda de vidro, para que a maior quantidade possível de luz entre por este espaço. Então, você está vendo aí na imagem da renderização do projeto. E enquanto os pais estão desenvolvendo, né, as suas atividades aqui na cozinha, eles também estão de olho nas crianças que estão brincando aqui no quintal. Essa foi a lógica que nós utilizamos para poder desenvolver esse projeto. Vamos para a parte de cima? Rapidinho aqui, para não tomar muito seu tempo, porque eu falo bastante. Aqui foi bem legal o desenvolvimento dessa parte do projeto. Por quê? Porque inicialmente esse ambiente aqui seria um quarto de hóspedes, porque a família do cliente é de Santos, então eles precisam, né, dessa comodidade de ter um quarto de hóspedes. Então era um casal de crianças, né, um menino e uma menina, e aí no meio do processo de projeto eles engravidaram, e aí isso daqui virou o quartinho do bebê. Então nós temos, né, se vier menina, então ficam as 2 meninas aqui e o menino aqui, quando ela tiver mais idade, né, de sair do berço e tudo mais. Se for um menino, ficam os 2 meninos aqui e a menina aqui, quando tiver mais idade para sair do berço, mas inicialmente aqui virou o quartinho de bebê, porque no meio da construção eles engravidaram. Então, nós temos, né, um banheiro aqui, que é o banheiro das crianças, que você está vendo na imagem aí. Nós temos esse banheiro aqui, né, que é a suíte do casal. Então, aqui nós temos a suíte do casal com essa vista maravilhosa para o pôr do sol da sacada. Percebe esse jogo que a gente fez aqui, né, para falar de insolação, né? Então, o sol nasce aqui, caminha por aqui e vai se pôr aqui. O norte tá para cá. Então, esse quarto recebe a luz do sol aqui.
esse quarto recebe a luz do sol quando ela está aqui, e esse quarto recebe esse pôr do sol. E olha só que coisa de louco. Para que isso acontecesse, nós precisamos afastar o quarto aqui, né? Dito e feito, tem o vizinho. Então, isso é complicado, né? Infelizmente, nas casas pequenas, né, dessa loucura de mercado imobiliário brasileiro, essa é a realidade que a gente tem, mas nós precisamos fazer o melhor que a gente pode para atender às necessidades do cliente. Mas nós deslocamos a casa e aí a gente cola a casa de novo aqui, né? E aí lá embaixo a gente aproveita todo esse espaço na parte de baixo, mas aqui a gente tem essa configuração para que a gente tenha realmente, né, esse aproveitamento do quarto. Ah, Samuel, por que você não colou o quarto assim, desse jeito? Porque para fazer isso daqui deixa eu dar uma sarandada aqui nesse desenho. Se, por exemplo, eu tivesse feito isso, ó, para aumentar esse quarto aqui do fundo, isso daqui que eu estou sinalizando aqui, ó, se configuraria em um jardim de inverno. E aqui, nas normas da prefeitura, jardim de inverno precisa ter no mínimo 6 metros quadrados de área, né? E não daria aqui para fazer isso. Então, não era uma possibilidade a gente ter feito dessa forma. E aqui nós temos um corte, mostrando um pouco, né, desse perfil da casa. Então, né, aqui nós temos a suíte do casal, aqui nós temos a caixa de escada. Particularidade, aqui nós temos uma claraboia. Então, além que nós fizemos também para que melhorasse, né, essa questão de insolação. Então, além dos quartos terem essa disposição para a gente poder ter entrada de luz na casa, nós também temos uma claraboia que traz luz, tanto para essa parte do hall de entrada, quanto para essa parte aqui de baixo. Então, fica também bem interessante com questão de iluminação nessa casa. E aproveitando isso, né, deixa eu voltar aqui no pavimento térreo, nós temos essa janela aqui, ó, que é tudo isso daqui de janela, como se fosse um jardim de inverno, mas como aqui não é fechado, é só um cobogó, não configura jardim de inverno. Mas nós temos também mais luz entrando aqui para casa. Então nós temos luz entrando aqui, nós temos luz entrando aqui, porque essa porta é enorme, e nós temos luz entrando aqui pela iluminação zenital da escada. Então, tudo isso daqui está iluminado. A casa ela ficou muito iluminada. Realmente, a questão de iluminação natural foi algo que a gente pensou bastante para tirar um pouco dessa noção, né, de casa apertada, de casa vagão, sabe? Esse incômodo que a gente tem, nós tiramos como iluminação natural. E aqui eu vou mostrar para vocês um desenho mais bonitinho que nós temos aqui, ó, da fachada. Então, nós temos, né, esse elemento aqui, que é o telhado inclinado, uma viga aqui. Esse telhado ele está revestido com umas placas de gesso que podem ser colocadas em área externa, porque ela resiste a isso. E não saiu aqui nessa imagem, mas nós temos o beiral aqui, né? Opa, perdão. Não saiu na imagem, mas nós temos o beiral que ele faz assim, aí ele vem aqui e ele fecha aqui, para dar também esse outro movimento na casa. E aí você vai ver essas imagens renderizadas aqui na lateral. Bom, basicamente foi isso. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui.
E eu vou trazer outros projetos, então se inscreva nesse canal, dê o seu joinha, dê o seu like, ativa o sininho, não sei, as gírias de canal de YouTube, mas para que você acompanhe os outros projetos que nós temos aqui no escritório, que eu vou soltando também, que eu gostaria de mostrar para você um pouco de como foi para nós desenvolvermos esses projetos. Beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.